E aí o pessoal pergunta, e o castigo, né? Quando eu imponho o castigo, que castigo eu vou impor, né? Até onde eu posso ir? Eu bato na criança? É um castigo? Eu só converso, né? Então, eu queria falar o seguinte, essa é a principal pergunta que acontece, né? Sobre o castigo. O que eu faço quando meu filho não obedece, né? Mas, quando há muito castigo, significa que o planejamento educativo ou a execução desse planejamento educativo está ruim, né? O castigo, ele é uma exceção. Como a gente viu aqui, eu preciso desenvolver o hábito da obediência e esse princípio de obediência está na criança e eu preciso, desde pequena, fazer com que ela desenvolva isso, né? Agora, se por acaso ela não fizer, aquilo precisa ter consequências. Porque um hábito está relacionado à consequência, boa ou ruim, né? Então, isso é de fato, sei lá, se uma criança não estuda, qual é a consequência disso? A consequência disso, assim, real, é que ela vai ser uma pessoa que não vai ter instrução. Só que, obviamente, eu não vou deixar o negócio chegar aí. Eu não quero que o meu filho... então você vai ver só, quando você chegar lá no vestibular, o que vai acontecer com você, né? Eu não posso deixar, porque eu não vou estar sendo uma boa mãe. Porque se eu sei que eu sou vontade de auxiliar, se eu sei que eu sou responsável por ajudá-la a ver o bem, então eu preciso ajudar que ela consiga enxergar isso e consiga executar. Eu preciso conseguir, de alguma maneira, criar uma consequência entre o ato dela e o castigo, né? Ou então ao prêmio, né, da criança, uma consequência lógica, né? Essa consequência lógica não pode, tipo isso, não estudei, vou me dar mal no vestibular, não vou ser ninguém na vida. Não pode ser assim, porque senão a gente não vai estar de fato ajudando a criança, a gente tem que encurtar isso de alguma maneira, né? Então, os castigos, as consequências, elas precisam, portanto, ser lógicas, né? Então, se uma criança não comeu no tempo determinado da hora do jantar, qual pode ser uma consequência lógica? Ela vai ficar sem sobremesa. A ausência da sobremesa não pode ser para ela como um castigo simplesmente, não comeu, ficou sem sobremesa. Não, ela tem que ser uma consequência lógica. Você ficou sem a sobremesa que tinha nesse dia porque você demorou muito tempo de comer e agora já deu o horário do jantar já acabou, né? Assim como se ela terminou a tarefa que ela precisava ter feito do dever de casa antes do tempo que você determinou, ela pode ter um benefício. O benefício vai ser, você vai poder ficar mais tempo com a mãe acordado, não porque você prolongou o tempo em que ela vai ficar acordado, mas que já que ela acabou antes, ela vai poder ficar mais tempo brincando, né? Então, brincando com você, ouvindo uma história. Então, isso é uma consequência lógica para a criança. Então, o castigo, a consequência, ela deve ser relacionada, proporcional e educativa. Então, relacionada a isso. A gente não pode usar para tudo o mesmo castigo. O que as pessoas fazem? Para tudo o castigo tira a televisão, tira o videogame, dá uma palmada. Não pode ser, porque você não está tendo relação de causa e efeito para a criança. Então, tudo é tudo, tá tudo dentro do mesmo saco. E não é a mesma coisa. As coisas têm hierarquias diferentes, a gente não pode tratar da mesma maneira, né? Outro erro é que a gente não pode colocar como castigo algo que eu quero que a criança tenha como um bem. Então, por exemplo, se a criança não, sei lá, eu falei para ela desligar a televisão e ela não desligou, então o castigo vai ser, você vai estudar mais tempo. Você ia estudar 1 hora, hoje você vai estudar 1h30. O estudo não pode ser um castigo, porque eu quero que ela veja o castigo como um bem. Então, se eu coloco aquilo como um castigo, como uma coisa ruim, ela não vai ver o estudo como uma coisa boa, né? Então, o castigo também não pode ir contra um hábito que eu quero desenvolver. Então, se a criança desobedeceu, o castigo vai ser, você vai ficar sem janta hoje. Não pode, porque eu quero que o hábito dela, almoçar, jantar, e isso faz parte, como a gente viu, de um dos hábitos alicerces. Se eu tiro isso, se a criança não come, pronto, ela vai ficar com fome, ela vai ficar irritada, e ela não vai conseguir fazer todo o resto. Então vai ser motivo de birra por causa de um desajuste no alicerce. Então não pode ser assim.
o castigo deve ser proporcional, né? Então, sei lá, comer o bombom da geladeira quando ela não podia comer e cuspir na cara da avó, por exemplo, são coisas completamente diferentes, que têm gravidade completamente diferente. A criança não pode ter o mesmo castigo, porque ela precisa ver a proporcionalidade da ação dela, né? E além disso, o castigo a gente precisa tentar que o castigo tenha um caráter educativo, né? Então, que a consequência de fato tenha um caráter educativo. Então, tirar o videogame tem o caráter educativo no sentido de que você está mostrando para ela que aquilo é um bem. Ter o videogame é um bem. E não é isso que a gente precisa querer mostrar. O videogame não é um bem nunca, entende? Então ele não pode ser o motivo, a matéria do castigo, porque não vai ajudar em nada. Ela só vai ver, putz, caraca, aquela coisa que eu tanto queria, minha mãe tirou, né? Aquilo que, de fato, é uma coisa boa. Porque é uma coisa boa, minha mãe tá me tirando porque eu fiz uma coisa que não foi boa, né? Então não pode ser assim. Então tem que ter o caráter educativo no sentido de vai perder o convívio com a família momentaneamente. Então, fez alguma coisa específica, agora você vai pro seu quarto, não vai poder ficar com a gente tá tendo um super momento aqui em família e você não vai poder ficar porque você agiu mal, né? Porque você bateu no irmão, porque você gritou, porque você, sei lá, né? Se ele machucou o irmão, um castigo com caráter educativo nem sempre é você tirar o convívio. Às vezes pode ser, às vezes não. E nem tirar o videogame. Às vezes o caráter educativo é vai lá e olha o seu irmão como ele tá. Olha lá, vê o que aconteceu. Pergunta pra ele se tá tudo bem. Você vai ficar aí 5 minutos fazendo carinho do seu irmão, né? Então isso é um caráter educativo. Se ele machucou, ele precisa conseguir reparar com a atenção dele, com o carinho dele, pegando o gelo. Ele precisa conseguir fazer alguma coisa. Não adianta a gente fazer por ele e ele ir pra lá, sei lá, ler, sei lá, fazer qualquer coisa e assistir televisão ou então ficar deitado lá sozinho, entende? Não dá. A gente precisa conseguir que a criança consiga agir, né? Então, para eu aplicar os castigos, para eu ter uma lista de castigos, que é importante eu ter, então, vai acontecer isso, se isso acontecer, vai acontecer aquilo, porque as crianças sempre fazem as mesmas coisas, bate no irmão, não sei o quê, é sempre a mesma coisa, não quer comer. Então a gente tem que pensar previamente. Ah, se isso acontecer, eu vou fazer assim. Se acontecer, eu vou fazer assado. Porque aí aquilo não nos pega de surpresa e a gente não dá um castigo maluco, né? Tipo, sei lá, ficou 3 semanas sem não sei o quê. Daí a gente fala, caraca, eu dei um castigo totalmente errado e aí agora a Samia falou que eu tenho que fazer o que eu falei, ferrou, vai ficar 3 semanas, não vai dar certo. Então eu preciso pensar no castigo antes para eu poder conseguir aplicar o castigo. Pensar, inclusive, em castigos absurdos, né? E aí é sempre a pergunta, a palmada vale ou não vale, né? Se ela tem um caráter, se você acha que ela vai ter o caráter educativo, se foi uma coisa muito grave, se você acha que não tem outra maneira, se você não está irritado, né? Porque o problema é que normalmente o pessoal pega a palmada e bate por qualquer motivo, bate sem proporção, independente do que seja, bate mais porque está irritado e para extravasar uma irritação própria do que para educar a criança, né? Então, nesses casos, ela é muito ruim, porque ela não tem esse caráter educativo, você simplesmente está fazendo porque você encheu o saco, né? E não pode ser, você tem que pensar nas coisas.